Geminas TV. Oferecimento. Unimed, a melhor solução para a sua empresa. A partir de 3 funcionários, sua empresa pode ter Unimed. Quer saber mais? Entre em contato com um de nossos consultores na Unimed mais próxima. Internautas ligados na Geminas TV, hoje o programa Nos Bastidores recebe o Dr. Raul, médico alergista da Unifesp, que vai esclarecer algumas dúvidas sobre bronquite, asma e bronquiolite. Bem-vindo, Dr. Raul. Obrigado pelo convite. Dr. Raul, essas 3 palavras geram muita dúvida nas pessoas. Vamos começar pela bronquiolite? Vamos lá. Realmente, é como você falou. Essas palavras geram dúvida porque, frequentemente, até um médico fica em dúvida. Né? O que é a bronquiolite? Então, começando aí pela palavra bronquiolite, inflamação nos bronquíolos, quer dizer, nos brônquios terminais, o brônquio lá no fim, bem pequeno, bem fininho mesmo. Então, no final da árvore brônquica, né, quando os brônquios já estão bem fininhos, os vírus podem chegar até lá. Então, quando o vírus chega até lá e causa um inchaço na parede dos brônquios, o ar não consegue passar direito. Você imaginar que lá no fim do brônquio faz uma agulha e olhe lá. Né? Quer dizer, fica muito, muito estreito, né? Um lugar que já é no limite. Né? Então, nessa situação, quando o vírus desce e incha a parede do brônquio, a criança começa a ter falta de ar. Essa falta de ar é gradativa, começa no primeiro dia, segundo dia vai piorando, terceiro, quarto dia está muito intenso. Frequentemente a criança é internada, às vezes vai até para a UTI, precisa tomar oxigênio, precisa ficar com oxigênio contínuo. Então pode ser um quadro muito grave também. A bronquiolite é mais em crianças? Em crianças, costuma ser em crianças pequenas, né, na maioria das vezes. Difícil a criança ter mais do que uma bronquiolite, mas pode acontecer, né, porque vários vírus diferentes podem descer para o pulmão. Então provavelmente existe uma certa facilidade genética de algumas crianças do vírus ficar mais agressivo, mais exacerbado. Tem estudos que mostram que até o vírus do resfriado comum, né, um resfriado bobo que o adulto tem, e que quando passa para a criança, às vezes o vírus vai até lá ao fundo. Na maioria dos casos existe febre no início do processo, né? E esse caminho vai culminar com a piora com 3, 4, 5 dias e depois o processo de melhora. Uma curiosidade é que os remédios funcionam muito pouco na bronquiolite, quase não funcionam, tem muito pouco efeito. Né? Que é diferente do que a gente vai ver depois da asma, da bronquite, quando os remédios funcionam. Mas então, se a criança tem um quadro de bronquiolite, o que a mãe deve fazer? Qual o procedimento? Bom, na medida em que percebe que a criança está fazendo muita força para respirar, e isso pode dar uma dica observando no pescoço se está afundando e na lateral do tórax se está afundando quando ela faz a respiração. Quer dizer, ela está usando outras áreas de musculatura, que a gente chama de musculatura acessória, para conseguir respirar bem. Ao chegar num atendimento, né, o que vai ser visto também é como que está a chegada do oxigênio na periferia. Né? A gente chama de saturação de oxigênio. Então isso vai ser medido, vai ser mais um item na avaliação da criança. Então vai ser visto como que está a saturação de oxigênio, vai ser visto como que está o esforço para respirar, né? Porque a criança pode cansar, se ela ficar com um esforço muito intenso, por muitas horas, 1 dia, 2, 3 dias, ela não aguenta. Então ela precisa de oxigênio para poder diminuir esse esforço para respirar. E o que o médico vai fazer
vai fazer um raio-x para ver se não tem uma pneumonia mais séria, algo diferente, né? Se não tem um corpo estranho, algum outro diagnóstico. E também vai ser visto se tem uma resposta aos remédios. Como eu falei para você, os remédios de inalação que se usam, o Berotec, o Aerolin, as cortisonas, né, os corticoides, frequentemente na bronquiolite não tem uma resposta, às vezes um pouquinho, mas pouca coisa. A resposta que a mãe gostaria, né? Todo mundo gostaria, até nós médicos gostaríamos para poder a criança ir para casa, né? Frequentemente uma criança pequena, um bebezinho, às vezes tem 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Então são idades em que ao pegar o vírus pode ter um quadro mais intenso. O vírus mais famoso da bronquiolite, mais conhecido, é o vírus sincicial respiratório. É o nome desse vírus que pode ser dosado, então muitas vezes vai ser também pesquisado se tem sinal do vírus na árvore respiratória, no nariz, na garganta, para dar uma dica se houve a infecção por esse vírus. Então aí você fecha o diagnóstico de bronquiolite por aquele determinado vírus. E a bronquite, a asma? Bom, aqui é importante você colocar essas duas palavras juntas, porque na verdade a bronquite seria o apelido da asma. Vamos colocar a palavra bronquite entre aspas. Quando alguém fala assim, eu tenho bronquite, né? Está na fila do banco, eu tenho bronquite, minha bronquite foi assim, tratei. Normalmente ele está falando da doença chamada asma. Tecnicamente, usamos o nome de asma para essa doença. Mas, como muita gente fica assustado com essa palavra, o médico acaba usando bronquite. É que asma é meio forte, né? Nossa, você está com asma, a gente já tem aquela sensação de uma pessoa com muita falta de ar e a bronquite é mais leve. Você sabe que isso tem até uma questão cultural. Tem países que não têm a palavra bronquite, tem regiões no Brasil que usam igualmente bronquite e asma, né? A Recife, por exemplo, tem um estudo mostrando que 50% das vezes usa a palavra asma, 50% da bronquite. Aqui no Sul, a gente acaba usando mais bronquite, né? O próprio médico fala, vamos tratar a bronquite e tal. Então, o que é a bronquite? Vamos lembrar que o brônquio não é um tubo de PVC, não é um tubo rígido. Tem músculo em volta do brônquio. Então, esse músculo serve para dar um dinamismo, né? Um tempo muito frio, fecha um pouco, né? Quando está mais calor, o brônquio abre. Se você está no incêndio e vem aquele ar quente, poluição, o brônquio fecha até você sair daquela situação. Então, esse dinamismo é fisiológico, é normal no corpo das pessoas. Mas, se existir uma tendência genética, se existir um fundo alérgico, uma desregulação desse músculo, ele fecha demais. Então acaba trancando o brônquio e aí a pessoa não consegue respirar. Lembra que eu falei na bronquiolite que existe um inchaço do vírus? Aqui não, aqui o músculo é que tranca. Existe um inchaço também, mas o músculo está fazendo uma contração forte. Então o primeiro remédio a ser oferecido aqui, ser jogado dentro do brônquio, é um remédio que relaxa a musculatura. Quais remédios? Não deixa de ser um relaxante muscular, o Berotec, a Aerolin, são remédios usados na inalação, nas bombinhas, nos aparelhos de aspirar. Por isso que os asmáticos vivem com a bombinha? Esse vive com a bombinha geralmente é porque está usando o remédio errado não de tá forma funcionando. errada. Exato, porque não é só o músculo, existe inchaço. Esse inchaço tem que ser usado um remédio que diminua o inchaço. O remédio que diminui o inchaço, de forma geral, são as cortisonas. Então as cortisonas, os corticoides diminuem o inchaço. E quem tem filho vai saber esses nomes, Predicin, Perlone, Decadron, Celestone, Celestamine, né? São os corticoides, as cortisonas. Essas cortisonas elas são usadas em conjunto com o remédio para relaxar o brônquio. Então a gente tem um tratamento completo. Relaxar, desinchar. Quem fica usando o tempo todo a bombinha de relaxante muscular, do Aerolin, do Berotec, é porque não está fazendo o tratamento anti-inchaço, que é só coadjuvante. Isso, tem que ser coadjuvante, os dois. Muitas vezes usa de forma arbitrária. Nem o médico uma vez disse
passou o tratamento, ele nunca mais voltou, e começou a usar. Começa a usar só o e remédio ela se de alívio. acomoda. Sim, sim. O grande problema é que nas doenças graves, quem fica usando só o remédio para relaxar brônquio, só ele vai morrer com o remédio na mão. Então, nós temos uma situação muito séria que acaba dando um mal entendido grande, porque as pessoas pensam que morreu do coração, o paciente morreu do coração, né? Não é um relaxante muscular, não falei que ele tem efeito no músculo? Quando esse remédio de alívio cai no sangue, ele causa um pouquinho de efeito nos outros músculos. Então pode ter taquicardia, pode ter tremor, mas não tem perigo. Hoje a gente sabe que não tem perigo. Antigamente se achava que tinha perigo. Até a década de 80 para a década de 90, se achava que a pessoa poderia morrer do remédio, né, desses remédios que hoje a gente sabe que são seguros. O Berotec tem uma história. O Berotec. Você fala de Berotec para a mãe já apavora e pensa na taquicardia. Exatamente. Acelera o coração. Você sabe que os estudos de mortalidade na asma, então analisando os casos de morte até a década de 80, viram que teve uma subida grande das mortes e os pacientes usavam Berotec. Naquele momento se acreditou que o remédio estava causando um efeito direto para a pessoa morrer. Então esse medo tem até hoje. Mas o que se descobriu é que estava faltando tratamento, estava faltando aquele segundo remédio, aquele coadjuvante que tira o inchaço, que tira a secreção brônquica. Então, ao se iniciar esse segundo remédio, as pessoas pararam de morrer como morriam até lá. Então isso foi bem interessante, isso está na história aí, da história dos broncodilatadores. Esta dúvida em relação ao Berotec acabou fazendo com que ele saísse do mercado em alguns países. Hoje, se você for nos Estados Unidos, não tem Berotec, se você for na Europa, não tem Berotec, o nome técnico químico é fenoterol, você não vai encontrar esse remédio, você só vai encontrar o salbutamol, né, que é o mais comum, mais conhecido, é o Aerolim, certo? Mas hoje a gente sabe que não tem esse perigo. Pode ser usado, contanto que tenha um acompanhamento médico. E a prescrição médica. E a prescrição médica, com certeza. Dr. Raul, e a pergunta que não quer calar? Como que se previne esses casos de bronquite e de asma? Bom, a de asma e bronquite. Então, como é que você vê a prevenção? A prevenção você vê em vários níveis. O primeiro nível de prevenção é aquele em que a pessoa ainda não tem a doença, nada aconteceu, então eu estou prevenindo aparecer a doença. É a mulher que está grávida, o que ela vai fazer? É a criança que acabou de nascer, né? Então, quais medidas a gente vai fazer nesse momento? Ter uma vida saudável, né? Ter contato com fazenda, com animais, ficar longe do cigarro, esse início ser o aleitamento materno, né? Então hoje, cada vez mais a gente vê o nosso corpo ligado ao que se chama de bioma, quer dizer, a microbiota, que são as bactérias que moram com a gente. Essas bactérias, elas são do bem, a gente pensa em bactérias só, bactérias do mal, que vai fazer infecção. Mas as bactérias, elas são do bem, elas são muito importantes. Que bactérias a gente tem na via respiratória, no intestino e na pele? E essas bactérias vão ajudar no equilíbrio do nosso corpo. Vai ter menos alergia se você tiver um determinado grupo de bactérias. Isso tem a ver com o parto, de preferência normal, isso tem a ver com contato com animais logo cedo, isso tem a ver com contato com irmãos, primos, com as pessoas em volta, né? Essa é a primeira prevenção. Dentro disso se estuda bastante hoje o efeito dos probióticos, né? Determinadas bactérias que a gente coloca também junto, tanto para a mãe tomar ou logo depois nos leites preparados para ajudar nessa prevenção. Segundo nível de prevenção é quando você tem já acontecendo a doença, né? E você vai usar remédios para isso. Tem os remédios antes de aparecer a doença e tem remédios depois que apareceram a doença. Então você vai usar remédios para não ter crises. Esses remédios existem, são muito seguros, desde as cortisonas de baixíssima dose,
A mesma cortisona que eu posso usar na crise para tirar o inchaço, eu posso usar numa dose bem baixinha, se for feito na inalação, se for feito nas bombinhas, nos aparelhos de aspirar. Bem baixo eu posso usar por 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, por muito tempo. Existe comprimido também, comprimido mastigável, que tem um efeito preventivo. Então, essas ações de remédio, de uso de remédio, são muito importantes também. E tem também o que você faz na casa, mudanças, se tem mofo, encapar colchão, travesseiro, tirar tapete peludo, brinquedo de pelúcia, diminuir, ver a umidade, se a umidade está muito baixa, se está muito alta, para ter uma umidade regular dentro da casa, né, por volta de 50%, 60%, que é o mais interessante. Né? Se está muito seco, você põe um umidificador. Se é muito úmido e mofado, você põe um desumidificador, para poder a pessoa equilibrar e respirar um ar mais saudável. Dr. Raul, são muitas, né, as dúvidas, as questões. Eu agradeço muito por você ter essa disponibilidade de explicar para a gente. Toda mãe, todo paciente que trata de bronquite, de asma, são muitas as dúvidas. E você tem também um site que tem alguns artigos falando sobre isso. Sim, é só colocar Dr. Raul no Google, tem lá alguns artigos falando das diversas doenças, manifestações alérgicas, dúvidas sobre vacina alérgica também, sobre exercício, sobre a questão da natação, que muitas vezes se pergunta, né, se a natação é boa ou não é. Rapidamente, só para finalizar. Essa para finalizar é muito bom, que eu tenho essa dúvida. Interessante. Veja, antigamente se acreditava que a natação era um tratamento. Eu tenho uma doença, então faça a natação para curar. Não existe mais esse pensamento. Faça o esporte que você gosta. Né? Se gosta de vôlei, se gosta de correr, se gosta de nadar. Né? Agora, em relação à natação, especificamente, o que é interessante é que é feito no ambiente úmido. Esse é o lado positivo. Um ambiente quente e úmido. O pulmão gosta do ambiente quente e úmido. Mas o lado negativo é quando tem o cloro. Porque o cloro ele vai aumentar a poluição que a pessoa respira, como se estivesse respirando um ambiente mais poluído. Então, muitas vezes, quem vai fazer natação tem mais sintomas. Então, aí a gente tem que aumentar o tratamento, certo? Então, por isso que não é tão óbvio, tão certo, dizer vai fazer natação que tudo bem, é ótimo. Depende. A natação vai resolver tudo. Depende. Se for num ambiente clorado, a gente tem que ficar bem de olho se a criança tem mais sintomas ainda. É muito interessante. Bom, quem tiver mais algumas dúvidas pode enviar diretamente para o Dr. Raul no endereço abaixo aqui que vocês estão vendo aí. E ele responde mesmo. Uma vez eu tive uma dúvida, ele me respondeu no Facebook também, pode procurar no Facebook. E pode procurá-lo também para uma consulta. Infelizmente ele ainda está atendendo somente 2 vezes, doutor? 2 vezes por mês, eu venho aqui de sexta-feira, eventualmente posso vir mais, dependendo como está a agenda. Mas podemos encontrá-lo também 2 vezes por mês aqui em Guaxupé. Muito obrigada, Dr. Raul. Eu agradeço. E com mais dúvidas a gente volta e pergunta outras coisas, porque a gente vai lendo seus artigos e vai surgindo dúvidas, vai surgindo matérias, vai surgindo muitas coisas e sempre é muito bom ouvir você falar. Até a próxima. Muito obrigada. Até mais, pessoal.